mestra que abre as fechaduras de nosso próprio coração, preparando-o para receber aquilo que Deus, em sua infinita sabedoria e amor, já havia separado para nós desde antes da fundação do mundo. Quando Billy Graham falava sobre o jejum, seus olhos se enchiam de uma convicção que só vem de quem experimentou pessoalmente a resposta de Deus através desta prática milenar. Ele sabia que o jejum não é apenas a abstenção de alimento, mas um grito silencioso que sobe aos céus carregando uma mensagem cristalina: Senhor, sem ti eu nada posso. É a declaração mais honesta que um ser humano pode fazer diante do Criador, o reconhecimento absoluto de nossa total dependência daquele que é a fonte de toda vida, toda força, toda esperança. Vivemos em uma geração que busca soluções rápidas, respostas instantâneas, milagres expressos. A sociedade moderna nos condicionou a esperar gratificação imediata em todas as áreas da vida. E, tragicamente, essa mentalidade invadiu também nossa vida espiritual. Queremos que Deus responda em nosso tempo, de acordo com nossos cronogramas, seguindo nossos planos cuidadosamente elaborados. Mas Deus não é um servo de nossas expectativas temporais. Ele é o Senhor do tempo, aquele que vê o final desde o princípio, que conhece o propósito por trás de cada estação de espera que permite em nossas vidas. É precisamente nestes momentos de silêncio divino aparente, quando todas as portas parecem hermeticamente seladas e não há resposta visível no horizonte, que o Senhor nos chama para um passo de fé que poucos têm coragem de dar. O jejum representa a morte voluntária de nossa vontade própria, o sacrifício consciente de nossos desejos carnais em favor de uma comunhão mais profunda com o Eterno. É neste ato de despojamento que descobrimos uma verdade paradoxal. Quanto mais nos esvaziamos de nós mesmos, mais somos preenchidos da presença divina. A palavra de Deus está repleta de relatos extraordinários onde o jejum funcionou como uma chave que abriu portas que homens, em sua força e sabedoria naturais, jamais conseguiriam abrir. Não são histórias fictícias criadas para entreter ou impressionar. São testemunhos reais de pessoas que ousaram crer que existe um poder sobrenatural disponível para aqueles que se dispõem a pagar o preço da entrega total. Consideremos o caso extraordinário de Esther, uma jovem judia órfã que se tornou rainha de um império, mas que enfrentou o maior desafio de sua vida quando um decreto de morte foi assinado contra todo o seu povo. Esther não possuía exército próprio, não tinha influência política estabelecida, não dispunha de recursos financeiros para subornar autoridades ou contratar mercenários. Humanamente falando, ela estava completamente indefesa diante de uma sentença de genocídio que se aproximava como uma tempestade inevitável. Mas Esther conhecia um segredo que os poderosos deste mundo desconhecem. Ela sabia que existe um poder superior a todos os tronos terrestres, uma autoridade que governa sobre reis e rainhas, e que este poder pode ser acessado através de práticas espirituais que a maioria considera antiquadas ou irrelevantes. Por isso, diante da impossibilidade humana, Esther não recorreu à política ou à diplomacia como primeira estratégia. Ela convocou seu povo para 3 dias de jejum. Durante 3 dias, Esther e todo o povo judeu no reino de Assuero se abstiveram completamente de alimento e bebida. Por 3 dias, eles humilharam seus corpos diante do Senhor, buscando sua face, com uma intensidade que só nasce do desespero santificado. Por 3 dias, eles clamaram ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lembrando-o das promessas feitas aos patriarcas e suplicando misericórdia em sua hora mais sombria. O que aconteceu?
Após esses 3 dias de jejum, é uma das demonstrações mais dramáticas do poder de Deus registradas na história humana. O coração do rei Assuero foi tocado de uma forma sobrenatural. Ele estendeu o cetro dourado para Ester quando ela se aproximou sem ser chamada. Concedeu-lhe audiência quando ela poderia ter sido executada por quebrar o protocolo real. E mais extraordinário ainda, permitiu que ela revertesse completamente o decreto de morte que havia sido selado com o anel real. 3 dias de jejum derrubaram o medo que paralisava o coração de Ester e abriram o coração de um rei pagão para favorecer o povo de Deus. 3 dias de abstenção voluntária moveram a mão do Onipotente para transformar uma sentença de morte em uma vitória esmagadora. O que exércitos não poderiam conquistar, o que ouro não poderia comprar, o que influência política não poderia garantir, o jejum alcançou em apenas 3 dias. Examinemos também o testemunho do profeta Daniel, um homem que dedicou sua vida inteira ao serviço do Altíssimo, mesmo vivendo como cativo em terra estrangeira. Daniel era conhecido por sua vida de oração consistente, sua fidelidade inabalável às leis de Deus e sua sabedoria extraordinária que impressionava reis e príncipes. Porém, houve um momento específico em sua jornada onde ele sentiu necessidade de buscar uma revelação especial do Senhor através do jejum. Daniel desejava compreender os mistérios proféticos relacionados ao futuro de seu povo. Queria entender os tempos e as estações que Deus havia estabelecido para Israel. Ansiava por receber clareza divina sobre questões que permaneciam ocultas aos olhos humanos. Ele sabia que algumas revelações não vêm através de oração casual ou busca superficial. Certas verdades celestiais só são desvendadas para aqueles que demonstram a seriedade de seu desejo através de sacrifício pessoal. Por isso, Daniel se consagrou ao jejum por 21 dias. Durante 3 semanas completas, ele se absteve de carnes deliciosas, de vinhos e de todos os prazeres culinários, alimentando seu corpo apenas com o essencial para manter-se vivo, enquanto sua alma se banqueteava na presença do Senhor. Foi um período de intensa busca espiritual, de comunhão profunda com o Eterno, de morte gradual aos desejos carnais em favor de uma fome crescente pelas coisas celestiais. A resposta de Deus a esta consagração foi extraordinária. No final do período de jejum, o Senhor enviou o anjo Gabriel com revelações tão profundas e abrangentes que influenciariam a interpretação profética até os dias atuais. Daniel recebeu visões sobre o futuro de impérios mundiais, compreendeu mistérios sobre a vinda do Messias, teve acesso a informações sobre os últimos tempos que permaneceram seladas até o tempo do fim. O que é ainda mais impressionante é que Gabriel revelou a Daniel que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que houve uma batalha espiritual intensa nos lugares celestiais que impediu a entrega imediata da resposta. O príncipe do reino da Pérsia resistiu por 21 dias até que Miguel, um dos principais príncipes celestiais, veio ajudar na batalha espiritual, permitindo finalmente que Gabriel chegasse até Daniel com a revelação solicitada. Esta narrativa nos ensina algo profundo sobre a natureza espiritual do jejum. Quando jejuamos com sinceridade, não estamos apenas exercitando disciplina pessoal ou demonstrando nossa seriedade diante de Deus. Estamos entrando numa guerra espiritual que se trava em dimensões invisíveis aos olhos humanos. Nosso jejum se torna uma arma poderosa que fortalece as forças celestiais em sua luta contra as potestades das trevas que tentam impedir as bênçãos divinas de chegarem até nós.
Contudo, o exemplo supremo de jejum na Escritura não vem de nenhum profeta do Antigo Testamento, mas do próprio Senhor Jesus Cristo. Antes de iniciar seu ministério público, antes de realizar seu primeiro milagre, antes de chamar seus primeiros discípulos, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para um período de 40 dias de jejum e oração. É profundamente significativo que o Filho de Deus, que possuía todo o poder do universo, que poderia ter enfrentado Satanás simplesmente com uma palavra de sua autoridade divina, tenha escolhido se preparar para o ministério através do jejum. Jesus não jejuou porque precisava provar algo para o Pai, ou porque duvidava de sua própria identidade. Ele jejuou para nos ensinar que há batalhas espirituais que só podem ser vencidas através desta disciplina sagrada. Durante aqueles 40 dias no deserto, Jesus enfrentou as tentações mais intensas que um ser humano pode experimentar. Satanás veio com suas propostas sedutoras, oferecendo atalhos para a glória, caminhos alternativos para o poder, soluções aparentemente inteligentes que evitariam o sofrimento da cruz. Mas Jesus, fortalecido pelo jejum, resistiu a cada tentação com a autoridade da palavra de Deus, estabelecendo o padrão para todos nós sobre como vencer as investidas do inimigo. Ao ensinar seus discípulos sobre libertação e guerra espiritual, Jesus foi categórico ao afirmar que certas classes de demônios não saem senão por jejum e oração. Não era uma sugestão opcional ou uma prática recomendada apenas para casos extremos. Era uma declaração definitiva sobre a necessidade absoluta desta disciplina espiritual para alcançar vitórias em certas áreas da batalha contra as trevas. Quando analisamos estes exemplos bíblicos, começamos a compreender que o jejum não é simplesmente uma prática religiosa externa, mas uma ferramenta espiritual que opera em níveis profundos de nossa existência. Quando jejuamos com sinceridade, estamos declarando guerra contra a natureza carnal que constantemente sabota nossa comunhão com Deus. Estamos mortificando os desejos da carne que nos mantém presos a padrões mundanos de pensamento e comportamento. O estômago que reclama durante o jejum se torna uma voz constante, lembrando-nos de nossa dependência total do Senhor para todas as necessidades da vida. Cada contração de fome se transforma numa oração silenciosa. Cada momento de fraqueza física numa oportunidade de experimentar a força sobrenatural que vem do alto. É através desta tensão entre a fraqueza carnal e a força espiritual que descobrimos reservas de poder divino que nem sabíamos que existiam. Jesus ensinou claramente sobre a maneira correta de jejuar, alertando contra a hipocrisia dos religiosos que transformavam esta disciplina sagrada numa performance teatral para impressionar outros. Quando jejuardes, não mostreis semblante triste como os hipócritas, que desfiguram o rosto para que os homens vejam que jejuam. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6, 16, 18. Estas palavras de Jesus revelam uma verdade fundamental sobre o jejum. É um sacrifício secreto que Deus vê e recompensa. Não é uma demonstração pública de espiritualidade. Não é uma competição religiosa para ver quem consegue se abster de alimento por mais tempo. Não é uma ferramenta de manipulação para impressionar outros com nossa dedicação espiritual. O jejum verdadeiro é uma transação íntima entre a alma e seu Criador. Um sacrifício oferecido no altar secreto do coração,
onde apenas os olhos divinos podem contemplar a sinceridade de nossa entrega. Quando compreendemos esta dimensão secreta do jejum, começamos a perceber por que ele é tão poderoso. Vivemos numa sociedade que valoriza a aparência externa, que julga as pessoas pela performance pública, que mede o sucesso por critérios visíveis e quantificáveis. Mas Deus opera de acordo com princípios completamente diferentes. Ele honra o que é feito em secreto, recompensa a sinceridade que ninguém mais pode ver, responde à fé que não precisa de plateia para se manifestar. O jejum de 3 dias. Específico, mencionado no exemplo de Esther e praticado por muitos servos de Deus ao longo da história, carrega uma significação especial na economia divina. 3 é o número da perfeição divina, da completude, da ressurreição. Jesus esteve 3 dias na sepultura antes de ressuscitar em glória. Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe antes de ser vomitado em terra seca. Paulo ficou 3 dias cego em Damasco antes de receber a visão e o chamado apostólico. Há algo profundamente significativo sobre este período de 3 dias que parece representar um ciclo completo de morte e ressurreição espiritual. Durante os primeiros momentos do jejum, ainda sentimos a força de nossa vontade própria. Ainda confiamos em nossa capacidade de suportar a abstinência através de determinação pessoal. Mas conforme as horas passam e a fome se intensifica, começamos a experimentar um processo de esvaziamento que vai muito além da simples ausência de alimento no estômago. É durante este processo de esvaziamento progressivo que Deus começa a trabalhar nas camadas mais profundas de nosso ser. Ele quebra o orgulho que nos faz pensar que podemos resolver nossos problemas através de esforço humano. Destrói a incredulidade que sussurra que Deus não está interessado em nossos detalhes cotidianos. Elimina a pressa que nos impede de esperar nos tempos divinos. E, acima de tudo, alinha nosso coração com sua vontade perfeita. Muitas pessoas querem ver portas abertas em suas vidas, desejam experimentar intervenções milagrosas do céu, anseiam por respostas sobrenaturais para seus dilemas humanos, mas poucas estão dispostas a pagar o preço da entrega total que estas bênçãos exigem. Vivemos numa cultura de micro-ondas espiritual, onde esperamos que Deus responda instantaneamente às nossas orações, sem que tenhamos que investir tempo significativo em busca, sem que precisemos sacrificar qualquer comodidade pessoal, sem que seja necessário demonstrar a seriedade de nosso desejo através de ações concretas. Mas o reino de Deus opera de acordo com princípios eternos que não mudam por causa das preferências culturais de cada geração. Assim como uma semente precisa morrer na terra para produzir fruto, assim como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, assim como o diamante precisa suportar pressão extrema para revelar sua beleza, nossa vida espiritual precisa passar por processos de despojamento para alcançar níveis mais profundos de comunhão com o Eterno. O jejum de 3 dias representa exatamente este tipo de processo intensivo de purificação espiritual. Durante este período, Deus não apenas trabalha para abrir portas externas que pareciam impossíveis de serem abertas. Ele trabalha primeiro para abrir as trancas internas que nos impedem de receber suas bênçãos, mesmo quando elas estão disponíveis. Quantas vezes oramos pedindo que Deus mude nossas circunstâncias, mas resistimos quando Ele quer mudar nosso caráter? Quantas vezes clamamos por milagres externos, mas fugimos dos processos internos que nos preparariam para administrar adequadamente estes milagres?
Quantas vezes exigimos que Deus abra portas de oportunidade, mas mantemos fechadas as portas de nosso coração para áreas onde Ele quer operar transformação? O jejum de 3 dias é um convite para permitir que Deus faça um trabalho completo, tanto interno quanto externo. É um período onde Ele pode quebrar padrões de pensamento que nos limitam, destruir fortalezas mentais que nos mantêm cativos e estabelecer novas fundações espirituais que suportarão as bênçãos que Ele deseja derramar sobre nossas vidas. Billy Graham compreendia profundamente esta dinâmica dupla do jejum e por isso costumava pregar: o poder do cristão não está em suas palavras, mas em sua vida de oração e consagração. Que afirmação revolucionária para uma geração que valoriza principalmente a eloquência, a performance pública, a capacidade de impressionar outros através de discursos convincentes. Graham havia descoberto através de décadas de ministério que as palavras mais bonitas do mundo são completamente impotentes se não estão respaldadas por uma vida de intimidade genuína com Deus. Ele viu pregadores eloquentes que deixaram multidões emocionadas, mas que foram incapazes de produzir transformação duradoura porque suas mensagens não fluíam de uma fonte de poder espiritual autêntico. Por outro lado, ele testemunhou homens e mulheres simples, sem educação formal ou habilidades oratórias impressionantes, que impactaram vidas profundamente porque suas palavras carregavam a autoridade de quem realmente conhece a Deus. Esta diferença entre palavras vazias e palavras ungidas está diretamente relacionada à vida de oração e consagração que a sustenta. Quando alguém investe tempo significativo buscando a face de Deus, através de práticas como o jejum, suas palavras se tornam portadoras de uma autoridade espiritual que transcende habilidades naturais de comunicação. Não é a força da eloquência humana, mas a unção do Espírito Santo que penetra corações e transforma vidas. O jejum tem o poder único de nos conectar com esta fonte de autoridade espiritual, porque nos força a depender completamente de Deus para nossa força física, emocional e espiritual. Quando estamos fracos em nossa carne, o poder divino tem espaço para se manifestar através de nós, de maneiras que seriam impossíveis se estivéssemos confiando em nossa energia natural. Esta é a razão pela qual Paulo pôde afirmar: quando sou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12:10. Ele havia descoberto que sua maior força ministerial não vinha de seus impressionantes credenciais acadêmicos, de sua formação farisaica impecável ou de sua habilidade intelectual extraordinária. Sua força vinha de sua disposição para ser esvaziado de si mesmo para que Cristo pudesse ser formado nele e ministrar através dele. O jejum é uma das ferramentas mais eficazes para alcançar este estado de esvaziamento santo, onde o poder de Deus pode fluir livremente através de nossa vida. Não é a força do corpo que move o céu, mas a fome da alma que toca o coração de Deus. Quando nossa alma está genuinamente faminta pelas coisas de Deus, quando nosso espírito anseia por sua presença, mais do que nosso corpo anseia por alimento, criamos condições ideais para experimentar intervenções sobrenaturais. Muitas vezes, permanecemos anos lutando contra problemas que poderiam ser resolvidos em 3 dias de jejum sincero. Ficamos décadas tentando abrir portas através de networking humano, manipulação circunstancial ou esforço próprio, quando Deus está esperando que simplesmente nos humilhemos diante dele e busquemos sua intervenção através dos meios espirituais que ele estabeleceu.
Não é que Deus seja difícil de ser persuadido ou que Ele goste de nos ver sofrer antes de responder nossas orações. A questão é que muitas vezes não estamos preparados internamente para receber as bênçãos que pedimos externamente. Deus sabe que se Ele abrir certas portas antes de preparar nosso caráter, as oportunidades que receberemos podem se tornar tropeços que nos afastarão dele, ao invés de bênçãos que nos aproximarão dele. Por isso, o jejum de 3 dias frequentemente produz transformações que vão muito além das circunstâncias específicas pelas quais estamos jejuando. Começamos jejuando por uma necessidade financeira e terminamos com uma renovação completa de nossa perspectiva sobre provisão divina. Iniciamos jejuando por um relacionamento problemático e terminamos com uma compreensão profunda sobre perdão e amor incondicional. Começamos jejuando por uma oportunidade profissional e terminamos com uma clareza cristalina sobre nosso propósito de vida. Deus tem o hábito maravilhoso de responder nossas orações de maneiras que excedem abundantemente tudo o que pedimos ou pensamos. Quando buscamos sua face com sinceridade através do jejum, ele não apenas resolve o problema imediato que nos levou a jejuar. Ele aproveita nossa sensibilidade espiritual aumentada para operar curas, libertações e renovações em áreas de nossa vida que nem sabíamos que precisavam de sua intervenção. Em 3 dias de jejum, Deus pode ressuscitar sonhos que declaramos, mortos há anos. Ele pode restaurar famílias que considerávamos irrecuperáveis. Pode abrir oportunidades que nem imaginávamos que existiam. Pode renovar nossa fé de maneiras que nos fazem sentir como se estivéssemos começando nossa jornada cristã do zero, mas desta vez com uma fundação muito mais sólida. A chave para compreender o poder do jejum de 3 dias não está na duração específica, mas na intensidade da entrega que ele representa. 3 dias podem parecer pouco tempo no calendário humano, mas representam uma eternidade quando estamos verdadeiramente buscando a face de Deus com todo o nosso coração, alma, mente e força. Durante este período, cada hora que passa se torna uma oportunidade para maior intimidade com o Senhor. Cada refeição que escolhemos não fazer se transforma numa declaração de que nossa fome por Deus é maior que nossa fome por qualquer coisa que este mundo pode oferecer. Cada momento de fraqueza física se converte numa oportunidade para experimentar a força sobrenatural que vem do alto. É importante compreender que o jejum de 3 dias não é uma fórmula mágica que garante resultados específicos dentro de um prazo determinado. Deus não é uma máquina de vendas espiritual onde inserimos 3 dias de jejum e automaticamente recebemos a resposta que queremos. Ele é um Pai amoroso que conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, que compreende nosso coração melhor do que nós mesmos e que sempre responde de acordo com sua sabedoria perfeita e seu amor infinito. Algumas vezes, a resposta vem durante os próprios 3 dias de jejum, como aconteceu com Esther. Outras vezes, o jejum nos prepara para receber a resposta que Deus enviará em seu tempo perfeito, como aconteceu com Daniel. E há ocasiões onde o jejum nos transforma de tal maneira que descobrimos que a resposta que estávamos buscando não era realmente o que precisávamos. O que precisávamos era da mudança interna que o jejum produziu. Independentemente de como Deus escolhe responder, podemos ter absoluta certeza de que Ele honra corações sinceramente rendidos a Ele. A palavra de Deus nos garante que os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. 2 Crônicas 16:9. Quando nosso coração está completamente entregue ao Senhor através de práticas como o jejum,
criamos condições ideais para experimentar demonstrações poderosas de seu amor e poder. Billy Graham viveu este princípio durante toda a sua vida ministerial. Ele não se tornou um dos evangelistas mais influentes da história porque possuía habilidades naturais superiores ou porque desenvolveu técnicas revolucionárias de comunicação. Ele impactou o mundo porque sua vida estava fundamentada numa busca constante pela presença de Deus através de oração, estudo bíblico e práticas espirituais como o jejum. Graham sabia que não poderia ministrar aos outros algo que ele mesmo não possuía. Por isso ele investia horas diárias em comunhão com Deus, buscando não apenas inspiração para suas mensagens, mas transformação pessoal que o capacitaria a ser um canal puro através do qual o poder divino pudesse fluir. Ele compreendia que sua responsabilidade não era impressionar pessoas com sua eloquência, mas permitir que o Espírito Santo tocasse corações através de uma vida completamente consagrada. Esta compreensão transformou completamente a maneira como Graham abordava o ministério. Ao invés de confiar em métodos humanos de persuasão, ele confiava no poder sobrenatural da palavra de Deus, proclamada através de um vaso preparado pela oração e pelo jejum. Ao invés de buscar aprovação humana, ele buscava aprovação divina. Ao invés de medir sucesso por critérios mundanos, ele media sucesso pela fidelidade aos princípios bíblicos. O resultado desta abordagem foi extraordinário. Durante mais de 5 décadas de ministério, Billy Graham pregou pessoalmente para mais de 200 milhões de pessoas em países ao redor do mundo. Milhões responderam aos seus convites para entregar suas vidas a Cristo. Presidentes e reis buscavam seu conselho. Líderes religiosos de todas as denominações o respeitavam. E tudo isso aconteceu não porque ele era um showman religioso talentoso, mas porque ele era um homem que conhecia o poder da vida consagrada. Esta herança de Billy Graham nos desafia a reconsiderar nossa própria abordagem à vida cristã. Estamos confiando principalmente em nossa capacidade natural para enfrentar os desafios da vida? Ou estamos buscando o poder sobrenatural que vem através de práticas espirituais como o jejum? Estamos satisfeitos com uma fé superficial que não produz transformação significativa? Ou estamos famintos por experiências profundas com Deus que revolucionem completamente nossa existência? Se você tem enfrentado situações onde todas as portas parecem fechadas, onde suas orações parecem não estar sendo ouvidas, onde seus esforços humanos têm se mostrado completamente inadequados para resolver problemas que persistem em sua vida, talvez seja a hora de considerar seriamente o convite divino para o jejum de 3 dias. Não se trata de uma decisão que deve ser tomada levianamente ou por impulso emocional. O jejum requer preparação física, emocional e espiritual adequada. É importante consultar profissionais de saúde se você tem condições médicas que poderiam ser afetadas pela abstenção de alimento. É crucial entrar no jejum com motivações puras, buscando a glória de Deus, ao invés de benefícios pessoais egoístas. Mas se Deus está tocando seu coração para embarcar nesta jornada de 3 dias de busca intensiva por sua face, não permita que o medo ou a incredulidade o impeçam de responder a este convite sagrado. Lembre-se de que você não estará caminhando sozinho, estará seguindo os passos de gigantes da fé, como Esther, Daniel e o próprio Jesus Cristo. Prepare-se para que Deus faça um trabalho profundo em sua vida durante estes 3 dias. Esteja disposto a permitir que Ele quebre padrões de pensamento que o têm limitado,
Abra seu coração para que ele destrua fortalezas mentais que o têm mantido cativo. Entregue-se completamente para que ele possa estabelecer novas fundações espirituais que suportarão as bênçãos que ele deseja derramar sobre você. Durante o jejum, mantenha-se em oração constante. Leia a palavra de Deus com uma fome espiritual intensificada. Louve ao Senhor mesmo quando seu corpo se sentir fraco. Declare sua confiança na fidelidade divina, mesmo quando suas circunstâncias não mudarem imediatamente. Lembre-se de que Deus está operando em dimensões invisíveis, preparando respostas que excederão suas expectativas. Não se desencoraje se os primeiros dias do jejum forem difíceis. É normal que o corpo proteste contra a ausência de alimento. É esperado que a mente tente convencê-lo a desistir. É comum que o inimigo intensifique seus ataques tentando impedir que você complete esta disciplina poderosa. Mas lembre-se de que cada momento de dificuldade é uma oportunidade para declarar sua dependência total de Deus. Quando a fome física atingir seu pico, transforme-a numa oração. Quando a fraqueza corporal parecer avassaladora, busque força no Senhor. Quando os pensamentos negativos tentarem dominá-lo, medite na palavra de Deus. Quando o inimigo sussurrar que você está perdendo tempo, lembre-se dos testemunhos bíblicos sobre o poder do jejum para mover a mão de Deus. À medida que os 3 dias progridem, você começará a experimentar uma clareza espiritual que raramente acompanha a vida cristã normal. Sua sensibilidade à voz de Deus aumentará dramaticamente. Sua capacidade de discernir sua vontade se tornará mais aguçada. Sua fé crescerá de maneiras que você não imaginava serem possíveis. É durante este período de sensibilidade espiritual intensificada que Deus frequentemente revela estratégias para situações que pareciam sem solução. Ele pode mostrar passos práticos que você precisa dar para cooperar com sua intervenção sobrenatural. Pode revelar áreas de seu caráter que precisam ser ajustadas antes que certas portas possam ser abertas. Pode expor mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo, sobre ele ou sobre suas circunstâncias. Esteja preparado para que Deus surpreenda você com sua resposta. Frequentemente, Ele resolve nossos problemas de maneiras completamente diferentes daquelas que esperávamos. Às vezes, ao invés de mudar nossas circunstâncias, Ele muda nossa perspectiva sobre elas. Outras vezes, ao invés de nos dar o que pedimos, Ele nos dá algo infinitamente melhor que nem sabíamos que precisávamos. Independentemente de como Deus escolhe responder, você pode ter certeza absoluta de que os 3 dias de jejum não serão desperdiçados. Mesmo que a resposta específica que você está buscando não venha imediatamente, o tempo investido buscando a face de Deus produzirá frutos eternos em sua vida espiritual, que abençoarão você por anos. O jejum tem o poder de reposicionar completamente nossa vida espiritual. Ele quebra a rotina religiosa que pode ter se tornado mecânica, desperta uma fome nova pelas coisas de Deus que pode ter sido adormecida pela comodidade, e estabelece um padrão de intimidade divina que elevará toda a nossa experiência cristã a um novo nível. Muitas pessoas que embarcam num jejum de 3 dias descobrem que não querem mais voltar aos padrões superficiais de vida espiritual que caracterizavam sua experiência anterior. Elas provaram algo da profundidade da comunhão com Deus que está disponível para todos os cristãos, mas que poucos experimentam porque não estão dispostos a pagar o preço da busca intensiva. Esta transformação da vida de oração e da sede espiritual frequentemente se torna a resposta mais valiosa que recebemos através do jejum.
descobrimos que nossa maior necessidade não era a mudança de circunstâncias pela qual estávamos jejuando, mas a mudança de coração que o jejum produziu. Começamos a ver nossos problemas de uma perspectiva eterna. Começamos a confiar na soberania divina de maneiras mais profundas. Começamos a experimentar paz que excede todo o entendimento mesmo em meio a situações desafiadoras. Billy Graham costumava ensinar que o maior milagre não é quando Deus muda nossas circunstâncias, mas quando Ele muda nosso coração. Quando nosso coração está alinhado com o coração de Deus, descobrimos que temos recursos espirituais para enfrentar qualquer desafio que a vida possa apresentar. Desenvolvemos uma confiança inabalável na bondade e fidelidade divinas, que permanece firme mesmo quando não conseguimos compreender seus métodos ou cronogramas. Esta confiança inabalável é exatamente o que Deus deseja produzir em nossas vidas através de práticas como o jejum de 3 dias. Ele quer que desenvolvamos uma fé tão sólida que não seja abalada por tempestades temporárias, uma esperança tão firme que não seja destruída por decepções circunstanciais, um amor tão profundo por Ele que permaneça constante independentemente de como Ele escolhe responder nossas orações. Quando alcançamos este nível de maturidade espiritual, descobrimos que nossa vida se torna um testemunho poderoso do poder transformador do Evangelho. Pessoas ao nosso redor começam a notar que há algo diferente em nossa maneira de enfrentar dificuldades, algo sobrenatural em nossa capacidade de manter paz em meio ao caos, algo divino em nossa habilidade de amar mesmo quando somos feridos. Este tipo de testemunho silencioso frequentemente abre mais portas para o ministério do que todos os sermões eloquentes do mundo. Quando nossa vida demonstra o poder real de Deus para transformar corações e capacitar pessoas para viver vitoriosamente, criamos oportunidades naturais para compartilhar nossa fé com outros que estão buscando respostas para seus próprios dilemas. É assim que o jejum de 3 dias pode se tornar uma bênção não apenas para nós, mas para todos aqueles que Deus coloca em nossa esfera de influência. Nossa transformação pessoal se torna um catalisador para a transformação de outros. Nossa vitória espiritual encoraja outros a buscar suas próprias vitórias. Nosso testemunho de fidelidade divina fortalece a fé daqueles que estão passando por suas próprias noites escuras da alma. Esta é a beleza do reino de Deus. Quando Ele nos abençoa, sua intenção é sempre que nossa bênção se torne uma fonte de bênção para outros. Quando Ele responde nossas orações, Ele deseja que nosso testemunho encoraje outros a orar com maior expectativa. Quando Ele demonstra seu poder em nossa vida, Ele planeja usar nossa experiência para fortalecer a fé de outros que precisam de evidências de que Ele ainda opera milagres hoje. Por isso, quando você embarca num jejum de 3 dias, não está apenas buscando uma resposta pessoal para suas necessidades individuais. Você está se posicionando para ser um canal através do qual Deus pode tocar vidas ao seu redor. Você está se preparando para ser uma evidência viva de que Ele ainda está no trono, ainda cuida de seus filhos, ainda intervém sobrenaturalmente em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Esta perspectiva maior sobre o propósito do jejum pode ser profundamente motivadora durante os momentos mais difíceis da experiência. Quando seu estômago estiver roncando de fome, quando sua energia física estiver baixa, quando sua mente estiver tentando convencê-lo a desistir, você pode se lembrar de que está participando de algo muito maior que sua situação pessoal imediata.
Você está se conectando com uma tradição bíblica que remonta aos tempos antigos. Você está seguindo o exemplo de gigantes da fé que descobriram o poder desta disciplina espiritual. Você está se preparando para ser usado por Deus de maneiras que podem impactar não apenas sua própria vida, mas as vidas de pessoas que nem conhece ainda. Quando compreendemos esta dimensão maior do jejum, ele deixa de ser apenas uma ferramenta para conseguir respostas pessoais e se torna uma oportunidade para participar da obra redentora de Deus no mundo. Nosso jejum se conecta com os jejuns de todos os santos que nos precederam, criando uma corrente espiritual que atravessa gerações e continua tocando vidas até hoje. Esta é a razão pela qual pessoas como Billy Graham podiam falar sobre o jejum com tanta autoridade e convicção. Eles não estavam apenas compartilhando teorias teológicas interessantes, estavam testificando sobre experiências pessoais que transformaram radicalmente suas vidas e ministérios. Eles haviam provado pessoalmente o poder desta disciplina para quebrar cadeias espirituais, abrir portas impossíveis e conectar suas vidas com o fluxo sobrenatural do poder divino. Quando Billy Graham dizia que o jejum não compra milagres, mas destranca o coração para receber o que Deus já preparou, ele estava falando de uma compreensão que havia nascido de décadas de experiência pessoal. Ele havia visto repetidas vezes como o jejum preparava seu próprio coração para receber direção divina para decisões ministeriais cruciais. Como esta disciplina o sensibilizava para perceber oportunidades que poderia ter perdido se estivesse vivendo apenas no nível natural da existência. Graham descobriu que o jejum funcionava como uma espécie de sintonizador espiritual, que o ajudava a captar frequências celestiais que normalmente eram abafadas pelo ruído da vida cotidiana. Durante períodos de jejum, ele recebia insights proféticos sobre direções que seu ministério deveria tomar, clareza sobre mensagens que deveria pregar e sensibilidade para discernir os movimentos do Espírito Santo em diferentes situações ministeriais. Apenas o teto de seu quarto. Quero que saiba que há um propósito divino neste momento. Não saia desta mensagem antes de compreender plenamente o que tem impedido o fluxo da graça de Deus em sua vida de oração. Permaneça até o fim, porque estou convencido de que Deus tem uma palavra específica para você hoje. Há um propósito por trás de cada lágrima que você derramou em oração, aparentemente sem resposta. O que estamos enfrentando não é a ausência de Deus, mas a presença de barreiras. Barreiras invisíveis, erguidas silenciosamente dia após dia, que agora formam muros entre você e o Pai Celestial. São 5 hábitos silenciosos que têm bloqueado suas orações sem que você perceba. Eu os chamo de hábitos silenciosos, porque raramente os reconhecemos como problemas. São como aquelas pequenas raposas que, segundo Cantares 2:15, estragam as vinhas. Apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que estragam as vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Estas pequenas raposas, estes hábitos sutis, estão destruindo o fruto da sua vida de oração. Estamos todos nós cercados por um mundo que nos ensina a olhar para fora quando os problemas surgem. Buscamos soluções externas, culpamos circunstâncias, questionamos os métodos, quando o Senhor está gentilmente nos chamando a olhar para dentro. O homem vê o exterior, diz 1 Samuel 16:7, mas o Senhor vê o coração. Hoje convido você a uma jornada interior, uma jornada de honesta autoavaliação, de corajoso autoexame, uma jornada que pode transformar completamente sua vida de oração. Porque, meu querido irmão, minha querida irmã, quando as barreiras forem removidas, quando os canais forem desbloqueados,
você experimentará uma nova dimensão de poder espiritual que talvez nunca tenha conhecido antes. Você está pronto para esta jornada? Está disposto a permitir que o Espírito Santo ilumine as áreas obscuras de sua vida interior? Está pronto para remover os obstáculos que têm impedido a resposta de suas orações? O primeiro hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a falta de perdão. Este é talvez o mais comum e, ao mesmo tempo, o mais devastador dos bloqueios espirituais. Jesus foi extraordinariamente claro sobre isto. Em Marcos 11:25, ele instruiu: "E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas." Note a conexão direta que Jesus estabelece entre o perdão e a oração eficaz. Não é uma sugestão, não é uma opção, é uma condição espiritual. As duas realidades, perdoar e ser ouvido por Deus, estão interligadas pelo próprio design divino. Pense nisto. Como podemos esperar receber a misericórdia que não estamos dispostos a estender? Como podemos clamar pela graça que recusamos a outros? É uma contradição espiritual fundamental. O apóstolo João entendeu profundamente esta verdade quando escreveu: "Se alguém diz amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê." 1 João 4:20. Da mesma forma, como podemos esperar comunhão íntima com Deus em oração, enquanto mantemos nossos corações fechados para aqueles que nos feriram? A falta de perdão age como um veneno espiritual. Começa como uma semente de mágoa, cresce como um caule de ressentimento, floresce em amargura e, eventualmente, produz os frutos tóxicos do ódio e da vingança. E todo este tempo, enquanto cultivamos esta planta venenosa em nossos corações, nos perguntamos por que Deus parece distante, por que nossas orações parecem ser absorvidas pelo vazio. Há uma história antiga sobre dois monges que encontraram uma jovem mulher parada à beira de um rio lamacento. Ela precisava atravessar, mas tinha medo de arruinar suas roupas. Sem hesitação, um dos monges a pegou nos braços, carregou-a através do rio e a colocou gentilmente do outro lado. Os dois monges continuaram sua jornada em silêncio por várias horas. Finalmente, o segundo monge, incapaz de conter-se por mais tempo, disse: "Como pôde fazer aquilo? Nós fizemos votos. Não devemos tocar em uma mulher." O primeiro monge respondeu serenamente: "Eu a deixei na margem do rio. Você ainda a está carregando?" Esta é a natureza da falta de perdão. Carregamos nossos ofensores conosco, não apenas por horas, mas muitas vezes por anos, décadas, até mesmo uma vida inteira. E então nos perguntamos por que estamos espiritualmente exaustos, por que nossas orações parecem pesar tanto, por que o céu parece tão distante. Permita-me perguntar-lhe diretamente: quem você está carregando hoje? Que ofensa, que traição, que decepção você tem nutrido em seu coração? Quem é aquela pessoa cujo nome evoca um nó imediato em seu estômago? Uma contração involuntária de seus músculos? Uma subida de sangue à sua face? Talvez seja um pai que o abandonou, um cônjuge que o traiu, um filho que o rejeitou, um amigo que o apunhalou pelas costas, um líder de igreja que abusou de sua confiança, um colega que o humilhou, um estranho que o agrediu. Não importa quem seja, não importa o que tenham feito, você está carregando um peso que nunca foi destinado a carregar. E enquanto se recusa a deixá-lo ir, suas orações estão sendo sufocadas pelo próprio peso que você insiste em segurar. Ouvimos a instrução de Jesus para perdoar 70 vezes 7, Mateus 18:22. E muitas vezes pensamos que é um padrão impossível.
Mas Jesus nunca nos pediria para fazer algo que ele mesmo não fez. Da cruz, em meio a uma dor além da compreensão humana, ele olhou para aqueles que o colocaram lá e orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Este é o modelo, este é o padrão. E não é apenas uma questão de obediência, é uma questão de liberdade. Seu perdão não é principalmente para o benefício do ofensor, embora possa ser. É para sua própria libertação. É para desbloquear os canais da graça em sua própria vida. Talvez você esteja pensando, mas você não entende o que fizeram comigo. Você não sabe quanto dói. A mágoa é profunda demais, a ferida é recente demais, a traição é grande demais. Você está certo. Eu não entendo completamente sua dor. Ninguém entende, exceto o homem de dores, aquele que estava familiarizado com o sofrimento. Isaías 53, 3. Ele entende, e é por isso que sua instrução para perdoar não é uma demanda insensível, mas um convite à cura. O perdão não é fingir que o mal não aconteceu, não é justificar o injustificável, não é restaurar automaticamente a confiança quebrada ou continuar em relacionamentos abusivos. O perdão é uma decisão de liberar o ofensor da dívida que eles legalmente devem a você. É uma escolha de entregar seu direito à retribuição. Como C.S. Lewis sabiamente observou, perdoar é como abrir a mão de um prisioneiro, apenas para descobrir que o prisioneiro era você mesmo. Quando você perdoa, os grilhões que caem não são apenas os do ofensor, mas os seus próprios. Então, como se perdoa quando a dor é real e profunda? Deixe-me oferecer alguns passos práticos. Primeiro, reconheça a ofensa por completo. Não minimize o que aconteceu. Não esconda a dor. Traga-a à luz. Nomeie-a por completo diante de Deus. O Salmo 62:8 nos encoraja: derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Segundo, escolha perdoar como um ato de vontade, não como um sentimento. O perdão começa com uma decisão, não com uma emoção. Você pode honestamente dizer: Senhor, não sinto perdão, mas escolho perdoar. Ajuda-me a liberar esta pessoa. Terceiro, ore pela pessoa que o feriu. Jesus nos instruiu: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Mateus 5:44. Há algo profundamente transformador em levantar em oração aqueles que nos feriram. Quarto, libere repetidamente. O perdão nem sempre é um evento único. Às vezes é um processo. Quando as memórias retornam, quando a dor ressurge, você precisa liberar novamente. Eu já perdoei isso, Senhor, e escolho perdoar novamente. Quinto, busque a cura de suas feridas. O perdão libera o ofensor, mas não necessariamente cura automaticamente todas as suas feridas. Permita que o grande médico ministre a sua alma. Ele cura os quebrantados de coração e lhes liga as feridas. Salmo 147, 3. Imagine por um momento como seria sua vida de oração se cada amargura fosse removida, cada ressentimento liberado, cada inimizade resolvida. Imagine os canais desobstruídos, as barreiras derrubadas, o fluxo livre da graça de Deus. Um homem que conheço carregou o peso do ressentimento contra seu pai por quase 50 anos. Seu pai era alcoólatra, abusivo, ausente. Este homem, agora na casa dos 60 anos, veio a uma reunião de oração profundamente frustrado com sua vida espiritual. Oro e oro, ele disse, mas parece que Deus está a 1 milhão de quilômetros de distância. Quando o Espírito Santo gentilmente expôs a raiz da falta de perdão, ele inicialmente resistiu. Você não entende, ele protestou. Meu pai destruiu nossa família. Ele quebrou minha mãe. Ele arruinou minha infância. Tudo isso era verdade, mas também era verdade que este homem estava carregando um fardo que o estava esmagando espiritualmente.
Finalmente, após muita oração e aconselhamento, ele foi ao túmulo do pai e verbalizou seu perdão. Não foi fácil, não foi rápido. Foi um processo doloroso, cheio de lágrimas e luta. Mas quando ele finalmente liberou seu pai e, mais importante, liberou a si mesmo, ele experimentou o que só poderia descrever como as comportas do céu se abrindo. Sua vida de oração, que por décadas havia sido um deserto, de repente se tornou um jardim florescente. Este pode ser você, meu amigo. Este é o poder transformador do perdão. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando a mágoa parecer grande demais para liberar, lembre-se, o primeiro passo para desbloquear suas orações é escolher o caminho do perdão. É o caminho de Jesus. É o caminho da liberdade. O segundo hábito silencioso que bloqueia nossas orações é a presença de pecado oculto em nossa vida. Este é um assunto que poucos gostam de abordar em nossa era de tolerância e relativismo moral, mas que é absolutamente crucial para entendermos a dinâmica da oração eficaz. O salmista Davi, um homem descrito por Deus como segundo o seu coração, entendeu esta verdade profundamente. Ele escreveu: "Se eu no coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido." Salmos 66:18. Que afirmação impressionante. Se eu acaricio o pecado, se o abraço, se o alimento, se o protejo, o Senhor não me ouviria. Davi não estava sugerindo que precisamos ser moralmente perfeitos para que Deus ouça nossas orações. Se esse fosse o caso, nenhum de nós jamais teria uma oração respondida. O próprio Davi era profundamente falho, como sua história de adultério e assassinato claramente demonstra. O que Davi estava reconhecendo, no entanto, é que há uma diferença fundamental entre cair em pecado e permanecer nele deliberadamente, entre pecar e depois se arrepender e pecar e depois racionalizar, entre tropeçar na escuridão e escolher habitá-la. É o pecado deliberadamente mantido, conscientemente protegido, secretamente nutrido, que cria uma barreira entre nós e Deus. Como Isaías declarou: "As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus." Isaías 59:2. Talvez você esteja se perguntando: que tipo de pecado oculto poderia estar bloqueando minhas orações? Deixe-me ser direto, mas com um espírito de compaixão. Poderia ser um vício secreto, pornografia, álcool, drogas, jogos de azar. Algo que você tem escondido dos outros, talvez até mentindo para proteger seu segredo. Poderia ser um relacionamento impróprio, uma aventura emocional ou física, um romance que você sabe que não honra a Deus. Um envolvimento que cruza limites que você sabe que não deveriam ser cruzados. Poderia ser práticas comerciais, questionáveis, pequenas desonestidades que você justifica como apenas negócios, evasão fiscal que você racionaliza como todo mundo faz, cortes de ética que parecem pequenos, mas que você sabe que são errados. Poderia ser um ódio secreto, preconceito ou racismo que você esconde dos outros, mas que infecta seu coração. Poderia ser uma vida dupla nas redes sociais, apresentando uma face em público e vivendo de maneira completamente diferente quando ninguém está olhando. Qualquer que seja a forma que assuma, o pecado oculto age como um veneno espiritual, contaminando gradualmente cada aspecto de nossa vida interior. E enquanto tentamos compartimentalizar, enquanto pretendemos que podemos manter estas áreas separadas de nossa vida espiritual, estamos apenas nos enganando. Como Jesus nos advertiu, não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser conhecido. Lucas 12:2. O pecado ama as sombras, mas Deus é luz.
E quando tentamos habitar em ambos os reinos simultaneamente, criamos uma contradição espiritual que inevitavelmente afeta nossa comunhão com Deus. Uma das histórias mais perturbadoras da Bíblia é a de Acã em Josué 7. Após a impressionante vitória de Israel em Jericó, eles sofreram uma derrota humilhante na pequena cidade de Ai. A razão? Um homem, Acã, havia secretamente desobedecido a ordem de Deus, tomando para si alguns dos despojos que deveriam ter sido completamente destruídos. O que é notável é que o pecado de um homem afetou toda a nação. A desobediência secreta de Acã bloqueou a bênção de Deus sobre todo Israel. Agora, pense no impacto de seu próprio pecado oculto. Não afeta apenas você. Afeta sua família, sua igreja, seu círculo de influência. Mais do que isso, bloqueia suas próprias orações, sua própria conexão espiritual com o Deus que deseja abençoá-lo. Mas há boas notícias. O mesmo Deus que disse, vossas iniquidades fazem separação, também providenciou o remédio. O apóstolo João escreveu, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. A palavra confessar vem de uma raiz grega que significa dizer a mesma coisa ou concordar com. Quando confessamos nosso pecado, estamos essencialmente concordando com Deus sobre o que realmente é, não minimizando, não racionalizando, não desculpando, mas vendo-o como Deus o vê. E aqui está a maravilha. Quando confessamos, Deus não apenas perdoa, Ele purifica. Ele remove a mancha, limpa o registro, restaura a comunhão quebrada. Como o pai na parábola do filho pródigo, ele corre ao nosso encontro, nos abraça e nos recebe de volta. Lembre-se de Davi, o homem cujo pecado foi tão grave, tão devastador. Depois de seu adultério com Batseba e do assassinato efetivo de Urias, ele poderia ter racionalizado, poderia ter justificado, poderia ter escondido. Em vez disso, quando confrontado, ele simplesmente disse, pequei contra o Senhor. 2 Samuel 12:13. Mais tarde, em um dos salmos mais comoventes da Bíblia, Davi derramou seu coração em confissão. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Salmo 51, 1-2. O resultado? Restauração, renovação. Um coração limpo e um espírito reto. Uma alegria restaurada. E sim, orações que novamente subiam aos ouvidos de Deus sem impedimento. Isto pode ser seu também. Não importa o que você tenha feito. Não importa quanto tempo tenha escondido. Não importa quão profundo o pecado tenha enraizado em sua vida. O caminho de volta é o mesmo, confissão honesta e completa. Alguns. Anos atrás, conheci um pastor que havia servido fielmente em sua igreja por mais de 2 décadas. Por fora, seu ministério parecia próspero, mas internamente ele estava lutando com uma crescente sensação de distanciamento de Deus. Suas orações pareciam bater no teto. Sua pregação, embora tecnicamente sólida, havia perdido sua unção e poder. O problema. Por anos, ele havia desviado pequenas quantias do fundo da igreja, não o suficiente para ser facilmente notado, mas suficiente para financiar pequenos luxos que ele sentia que merecia. Ele havia racionalizado isso como pagamento adicional por seu trabalho árduo, até que para sua própria mente não era mais roubo, mas compensação justa. Finalmente, após uma conferência onde o Espírito Santo o confrontou poderosamente, ele rompeu. Confessou à sua esposa, depois aos anciãos da igreja. Foi um momento doloroso, cheio de lágrimas, vergonha e consequências.
Ele perdeu seu ministério. Teve que fazer restituição, enfrentou a humilhação pública. Mas através desse processo de confissão e arrependimento, ele experimentou algo que não sentia há anos: a presença renovada de Deus. É como se uma parede tivesse caído, ele me disse. Posso respirar espiritualmente novamente, posso orar novamente e saber que Ele está ouvindo. Talvez você esteja carregando um segredo que tenha envenenado sua vida de oração. Talvez, como este pastor, você tenha racionalizado por tanto tempo que mal reconhece mais a gravidade de sua situação. Mas o Espírito Santo está gentilmente tocando em seu coração agora, chamando-o de volta, convidando-o a trazer tudo à luz. O que você fará com este convite? Continuará escondendo, protegendo, racionalizando, ou terá a coragem de fazer o que Davi fez? Confessar plenamente, buscar a purificação e experimentar a alegria de comunhão restaurada com Deus? Há um propósito por trás de cada lágrima de convicção que você possa estar derramando agora. Deus não está expondo seu pecado para envergonhá-lo, mas para libertá-lo. Ele está revelando a barreira para que possa removê-la, para que suas orações possam fluir livremente novamente. Quem esconde os seus pecados não prosperará, mas aquele que os confessa e os abandona obterá misericórdia. Provérbios 28:13. Mesmo quando tudo parecer perdido, mesmo quando seu pecado I don't carry trophies from my past, just quiet nights that didn't last. Every step I learned alone, every road that made me grow. I don't shine from perfect days, I shine from finding better ways. Every fall I couldn't hide, Left the truth I keep inside. We're not flawless, never were, but we're more than what we heard. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame wrote my truth, not my shame. Every mark knows my name. I was quiet when it hurt, I was loud when it burned. I kept moving unsure, Still becoming who I learned. we don't need to be unbroken, just real in what we've chosen. Every mark knows my name, every line remembers the pain. I'm not lost, I'm not the same. I'm still here, and that's enough to claim. Every scar, every flame wrote my truth, not my shame. Every mark knows my name. If I changed, it's because I stayed. If I grew, it's the price I paid. Every mark knows my name, every step carved out my way. I'm not less for what I face.